E não, eu não estou fazendo a exposição errada. Isso é totalmente de propósito para mostrar um acessório que eu utilizo para algumas filmagens, principalmente externo. Aqui eu estou exagerando um pouco, mas para mostrar o que ele é e o que ele faz. Você vê que agora a exposição estaria correta, né? Ou melhor, eu gostaria de um pontinho a mais. Isso se chama filtro ND. Só que esse é o ND variável. Vou falar dele agora. Então aqui eu estou com a exposição estourando quase tudo. Só ali atrás da TV que não está estourando. E isso é de propósito para falar desse filtro aqui, ó. É um acessório, um filtro ND variável, que eu posso tirar ou colocar um pouco de luz. A gente usa mais para tirar a luz, não para colocar. Aqui eu gosto de colocar ele aqui, ó, mais 7. Cara, a máquina caiu. Eu gosto de deixar ele aqui no mais 7, mais 0.7, um pouquinho a mais, para mim escurecer só um pouquinho na pós-edição. Mas por que e para que ele serve? Ele é um pouquinho difícil de explicar. Porque eu vou até mexer aqui numa configuração rapidinho. Porque imagina se eu estivesse num local externo com muita luz. E eu tô com uma lente clara porque eu quero um desfoque no fundo. Aqui eu tô com 1.8. Tô filmando a 24 fps. Então logicamente o meu shutter tem que ficar 1/50, que seria essa a exposição correta. A configuração básica do cinema para ter esse blur. O blur é o borrão que fica no movimento natural que os nossos olhos enxergam. Então eu tenho muito a luz. Como eu posso configurar essa forma de ficar uma exposição correta? Uma exposição para mim, certa para mim. Eu tenho 3 opções. A primeira é fechando o obturador. Aqui eu vou fechar para, se eu não me engano, 2.8. Aí chega na configuração que eu gosto. Na verdade fechou para 8. Só que eu perco o desfoque. Eu fechei para 8, vou voltar um pouquinho para 3.5. Aí assim, eu perco o desfoque, aquele desfoque maior que eu tenho da 1.8. Então eu não quero perder o desfoque. Então eu poderia fazer o seguinte: aumentar a velocidade. Eu vou aumentar aqui para 200. Só que olha só, não tenho mais aquele padrão de cinema de dobrar o shutter speed de acordo com o FPS que eu estou usando. Se eu usasse 60, 120. Se eu usar o FPS 120, 240 e sucessivamente. Eu estou usando no 24, então seria 48 ou 50. Só que eu perco e ainda fica essas barrinhas pretas aqui, ó, que é a interferência da frequência da luz. Essa é outra questão. Ou senão eu poderia usar, vou voltar aqui, ó, pro certo que é 50, poderia usar um filtro ND variável. Isso na questão de eu estar no local externo, num ambiente externo, onde eu tenho muito a luz e eu não consigo reduzir menos o ISO. Imagina que eu estivesse aqui com ISO 100, não tem como eu reduzir mais. Então, ou eu tiro para continuar num padrão cinematográfico, de cinema, padrão de cinema, do borrão, do blur, ou eu tiro na abertura, ou senão eu uso um filtro ND variável. E esse filtro ND variável, ele é muito barato, foi cerca de R$40. Ele é da rosca, ninguém dá rosca aqui não. Ele é rosqueável, esse filtro ND variável, para lentes que tem um encaixe de 36mm. E só que essa lente que eu estou usando é uma que eu comprei no AliExpress, de 25mm, que tem um encaixe da frente, frontal, onde eu coloco o meu filtro de 36. Só que esse filtro eu comprei já faz anos. Ele é um filtro de telefone, encaixou perfeitamente nessa lente. E você vê que ele funciona perfeitamente. Eu vou fechando, ele não tem aquele, ele não cruza, ele escurece perfeitamente todos os sentidos. Ele vem dando uma pequena vinheta, mas ele escurece tudo. Então eu gostaria de ter falado dessa opção para filmagens externas ou com muita luz, para você tirar a luz e não perder os padrões cinematográficos
e ter uma qualidade excelente como desfoque de lentes mais claras. Existem lentes que são maiores, como por exemplo, eu tenho a minha aqui, 1755, deixa eu ver se eu consigo focar, essa é totalmente manual. Aqui, ó. Ela é 1755 e a gente consegue ver aqui, ó. E aqui dá pra ver 77 milímetros e essa bolinha cortada que significa o encaixe dela de 77 milímetros. Eu tô aguardando o meu filtro ND variável para essa lente chegar. Eu também comprei no AliExpress. Depois eu faço até um review dessa lentezinha que eu uso de 25mm na minha Sony. Aqui eu tenho uma lente Canon, como ela é 2.8, então se eu for fazer vídeos com muita luz ou externos, eu vou precisar também de um filtro ND variável. Tem vários, centenas na China, no AliExpress, em lojas de materiais fotográficos para câmeras, acessórios, tem inúmeros. Esse que eu estou usando nessa lente, ele é um caso à parte, porque ele tem uma boa construção, porque ele é pequeno e para telefone. Então eu tive a sorte dele encaixar na minha lente 25 que eu comprei da China. E é uma lente, uma top lente, quando falo outra palavra. Você vê que se eu não tivesse o filtro, olha só como é que ficaria aquela parede ali. Vou até tirar aqui um pouco. Melou em tudo. Olha só como é que fica a parede ali. Você não vê nenhum encontro da parede, o vinco da parede, porque tá estourado. Mas com a lente ND, tá ali, ó. Eu consigo retirar essa luz em excesso. Eu consigo ter a exposição correta para mim. Fechou? Fica essa dica. Qualquer dúvida pode me perguntar, eu vou deixar o link aí. Tanto da lente quanto do filtro de 36, baratíssimo. Se juntar os dois não dá R$200 e serviu pra mim na Sony de malte e serve também para câmeras mirrorless, Canon, Nikon, Fujifilm, cada um tem seu malte, você tem que procurar lá. Tô segurando aqui, mas é só isso. Falou. O negócio. Agora, se eu girar ele assim, ó, ele todo, vou girar minha mão pra ver. Ele também é anti-reflexo. Olha lá, que ele vai escurecer na TV. Tirou o reflexo da TV, legal, hein? Tirou o reflexo da TV. Ó, outra mão tá aqui, ó. Tirou o reflexo. E pra você ver aquele negócio, ó. Vamos lá. Vou colocar na metade aqui, ó. Falou. Nós é criança demais.